Obrigado pela vossa presença. Convosco, o candidato da lista B e futuro presidente do Vitória Sport Clube, Miguel Pinto Lisboa. Boa noite, vitorianos. Começo por agradecer a vossa presença. É mais uma vez um gosto termos uma sala cheia num local que nos apraz estar. Quero também deixar os nossos agradecimentos ao Centro de Brito, na pessoa do Sr. José Dias, que fez a gentileza de nos receber. Uma vez que esta sessão é transmitida também pela Rádio Fundação em direto, não posso deixar de saudar todos os vitorianos que não estão aqui presentes, mas que estão em casa a ouvir-nos. Vou começar por apresentar a nossa equipa, que é uma equipa que eu considero forte e credível e com a capacidade de executar o nosso programa e levar o Vitória para o futuro e tornar o Vitória um Vitória cada vez maior e mais forte, que é o desejo de todos nós. Como Presidente da Assembleia Geral, temos o José Antunes, que é conhecido de todos. E o Padre também, o Padre. Como Vice-Presidente para a área financeira, temos o Gabriel Pontes. Vice-Presidente de Marketing, Dr. Fernando Marques. Vice-Presidente para Património e Infraestruturas, Pedro Vinagreiro. Vice-Presidente para as Modalidades, Pedro Guerreiro. Quero também apresentar e deixar uma palavra de especial agradecimento para o nosso convidado de hoje, o professor Jorge Batista, professor doutorado pelo ISMAI e que foi coordenador da formação do Vitória Sport Clube e antigo atleta do Vitória Sport Clube. Posto isto, quero então agora começar por vos apresentar algumas das linhas mestras e definidoras do nosso programa para o triênio 2019-2022. O que nós entendemos é que o Vitória Sport Clube se divide essencialmente em três vetores: clube, as modalidades e o futebol SAD. No que diz respeito ao clube, o que nós identificamos como ponto principal e que nos identifica é a voz dos sócios. O que nós entendemos é que o Vitória é um clube de facto único, com sócios fervorosos que nunca deixam de acompanhar, nunca deixam de acreditar no seu Vitória. Temos uma personalidade e uma garra que nos identifica, que nos caracteriza, e é isso que nós pretendemos, desde o roupeiro até ao presidente, todos os elementos do clube se identifiquem e representem a personalidade dos nossos sócios. Quem não entender que a força do Vitória está na voz dos seus associados, não entende o que é de facto o Vitória. Por isso, nós entendemos que a figura do provedor vitoriano deve ser o presidente do Vitória, que deve em todo momento estar disponível para ouvir os sócios, ver quais são as suas necessidades, quais são os problemas que eles sentem, quais são as ideias que eles têm para o Vitória e, a partir daí, elaborar um plano de ação que permita que o Vitória represente da melhor forma possível os anseios dos seus associados.
Pretendemos também ser uma voz forte do Vitória a nível local, nacional e internacional. Sempre que achemos que o Vitória não está a ser visto da forma que nos parece adequada, em que não estão a ter em conta a nossa vontade, seremos uma voz firme e na defesa intransigente dos superiores interesses do Vitória Sport Clube. O Vitória é um clube que se quer independente, com orgulho e com ambição. O orgulho, nós não temos problema nenhum nele. Todos nós, vitorianos, somos orgulhosos da nossa camisola, todos nós sentimos a camisola e queremos a todo momento que ela voe o mais alto possível. No que diz respeito à independência, aí sim acho que temos que ter alguma intervenção. O que nós notamos nos últimos tempos é que, em termos de Vitória, temos que, nós, clube, lutar novamente por termos uma independência firme e segura na SAD. Em termos de ambição, temos também que conseguir dotar o clube, e nomeadamente a SAD, dos meios financeiros e estruturais que lhe permitam entrar em todos os campos para vencer, porque nós nunca deixamos de ser o quarto maior clube nacional, mas pretendemos voltar a ser uma das 4 maiores equipas do futebol português. Ao nível do clube, temos também um plano ambicioso na área do marketing e da imagem do Vitória e, portanto, vamos mais à frente detalhar tudo o que nós entendemos em termos de marketing, mas posso desde já adiantar que o que nós entendemos é termos um departamento de marketing transversal, não só ao futebol, como às diferentes modalidades, que permita que a imagem do Vitória seja potenciada e que os resultados para os nossos patrocinadores seja mais evidente, mais direto face à nossa atuação e daí conseguirmos incrementar o volume de receitas por via do marketing. Também no merchandising achamos que há muito a fazer, nomeadamente no lançamento de novos produtos. Vamos tentar aferir da possibilidade de lançar uma linha de equipamentos Vitória, porque como imagem de marca entendemos que queremos que todos os jovens do nosso concelho possam ter um equipamento de Vitória Sport Clube. E muitas vezes não é possível, porque nem todas as pessoas têm a capacidade financeira para adquirir os equipamentos da marca da equipa de futebol profissional, pelo que iremos ver da possibilidade de ter um equipamento de marketing de futebol marca própria. Agora vou passar para falar sobre o tema das modalidades. Vou passar a palavra ao Pedro Guerreiro, que é o nosso vice-presidente para as modalidades. Boa noite a todos. Viva a Vitória. Obrigado por estar aqui. Falar um bocadinho das modalidades. O nosso objetivo principal é cada vez mais termos jovens de Guimarães vitorianos a jogar nas equipas séniores. Para isso vamos ter que profissionalizar um pouco as secções, ter pessoas responsáveis por cada secção profissionalizadas, obrigadas a trabalhar para o Vitória, para que as secções e as modalidades possam fazer melhor um trabalho. Outro também um problema que existe nas modalidades é o departamento médico. Temos que criar um departamento mais eficaz, especialmente nas equipas séniores, quando chegam os nossos atletas profissionais jogar nas equipas, fazerem um rastreio, uma análise profunda que se o atleta tem alguma doença crónica que não possa fazer a época toda, conforme faz o futebol profissional. Temos que fazer, uma vez que há investimento da parte do Vitória, ter atletas profissionais estrangeiros devem ser tratados como no futebol profissional. Isto é uma das medidas que é preciso fazer no futebol, nas modalidades. Em termos de marketing, com certeza que isso vai ter que ser feito, porque para fazer isto tudo vai ser preciso de dinheiro.
Toda a gente sabe que o dinheiro é pouco, mas é preciso fazer contas, não é? Alguém tem que fazer as contas. E alguém, aqui as pessoas estão ao meu lado, têm que fazer contas, temos em conjunto saber o que é que pode fazer, o que é, as modalidades, caso a caso. Eu penso que estamos num bom caminho, que vamos conseguir fazer algo de grande para o Vitória. Sobre as modalidades, isto é em termos de modalidades coletivas. As modalidades individuais, como sabem, nós estamos a disputar várias modalidades individuais. Já estamos nos Jogos Olímpicos, algumas equipas, temos alguns atletas de combate e das artes marciais já a disputar vários títulos nacionais e internacionais, e é apostar cada vez mais estes jovens que por vezes são um bocado esquecidos, e não pode acontecer isso. De resto, é um bocadinho o nosso plano. Falando de futebol SAD, o que nós entendemos e que é o nosso programa para o futebol é que o Vitória Sport Clube deve ter uma liderança firme e independente na SAD. Para isso, dizemos desde já que não prescindimos, nunca abdicaremos do direito de veto que o Vitória Sport Clube tem na SAD. É um direito que nós consideramos inalienável para a nossa independência. Seja qual for o valor, nunca iremos dispor dele. No âmbito da SAD, o que nós entendemos também é que o Vitória Sport Clube deve ter sempre a maioria dos administradores no Conselho de Administração. Entendemos o modelo de governance que nós preconizamos é o presidente da SAD deve ser o presidente do Vitória Sport Clube, e é ele que detém o direito de veto, e depois teremos uma maioria de administradores vitorianos no Conselho de Administração. Eventualmente, esses administradores poderão, alguns deles, ser não executivos, para não sobrecarregarmos os custos da SAD, porque o que nós entendemos é que deve haver depois uma direção executiva com os melhores profissionais que o Vitória possa contratar para cada uma das áreas de negócio, nomeadamente o futebol. Quero e aproveito para deixar mais uma vez claro que nós, direção do Vitória Sport Clube, não iremos nomear para a administração da SAD qualquer dos atuais administradores da SAD do Vitória Futebol SAD. Sei que já me referi diversas vezes a este tema, mas é um tema recorrente, é uma questão que nos colocam diariamente e nós não podemos pactuar com quem nos tenta associar a estas situações. Somos uma equipa transparente, somos transparentes perante os vitorianos, não nos enganamos se pretendêssemos que alguém da atual administração transitasse para a nova, estaria na nossa lista, não estaria escondido. Pois, em termos de modelo de negócio, o que nós preconizamos é a definição de um plano estratégico para o triênio. Esse plano estratégico terá por base o que nós identificarmos como sendo o nosso objetivo para o Vitória, que é um investimento ao nível da formação e da estruturação do futebol, nomeadamente com uma equipa de scouting forte e também dotação de uma almofada financeira que permita ao Vitória Futebol SAD não ter que vender atletas todos os anos. O que acontece neste momento é que, mesmo nos anos maus, o Vitória é forçado a vender atletas, sendo que, nesse caso, venderá atletas por um valor inferior ao verdadeiro valor de mercado ou ao valor que esses atletas poderão atingir. Tendo nós esse plano estratégico definido, com a tal almofada financeira, dotaremos o Vitória de condições que lhe permitirá não ter essas oscilações classificativas por alteração da qualidade dos plantéis de uns anos para os outros.
essa dotação financeira ficará vertida no nosso plano estratégico, que iremos apresentar aos acionistas. Se os acionistas estiverem alinhados e de acordo com o modelo de negócio e com o nosso plano estratégico, estaremos na disposição de continuar com os acionistas que temos atualmente. Caso esses acionistas não estejam de acordo com o plano estratégico que nós apresentarmos, estamos em condições e temos soluções financeiras que nos permitirão adquirir a posição desses acionistas. Sei também que é uma questão recorrente que muitos sócios colocam, se os acionistas irão vender a posição que detêm na SAD. O que eu acredito é que todos os nossos acionistas são pessoas sérias e honestas. São vitorianos como nós e, portanto, querem a evolução e que o Vitória caminhe num sentido de um Vitória maior. E já anteriormente afirmaram em diversas situações perante os órgãos de comunicação social que, caso não estivessem de acordo com o modelo de negócio que o Vitória pretendesse implementar e se sentissem que não estariam a ajudar o Vitória, estavam na disposição de vender as suas ações. Nós acreditamos nisso e é isso que nos propomos fazer. Caso, então, os acionistas não avancem a acompanhar o plano estratégico que nós apresentamos, caso nós compremos as suas ações, o que nós entendemos é que devemos convocar uma Assembleia Geral de Associados para os associados decidirem o que querem fazer. O que nós entendemos, nós, Lista B, o que nós entendemos é que o Vitória Sport Clube deverá de ter sempre uma maioria do capital da Sociedade Anónima Desportiva. Conforme já referi anteriormente, nós vitorianos temos uma forma única de viver o nosso clube, que não é compaginável com termos as decisões a ser tomadas por terceiros. Por isso, acreditamos que devemos de ter, de forma inequívoca, a maioria do capital da SAD. Neste ponto, e em nome da transparência e do rigor, deixem-me pedir desculpas aos associados, nomeadamente ao Sr. Rodrigo Freitas, que na sessão anterior eu disse-lhe que deveríamos ter uma SGPS obrigatoriamente para deter o montante adicional aos 40%. Houve uma alteração legislativa, tal já não é necessário. O Vitória Sport Clube pode deter a posição que entender na SAD, desde que com o mínimo 10%. Portanto, poderemos ter sempre mais do que 50% na SAD, não há necessidade de constituirmos uma SGPS. Constituiremos se tal for necessário. Muito bem. Conforme disse há pouco, o que nós entendemos no plano estratégico é que ele reflita as necessidades financeiras do que nós entendemos serem as necessidades técnicas para o futebol. Desde logo uma aposta forte na formação e no scouting. No scouting, o que nós entendemos e que queremos fazer é ter parcerias mais de proximidade com os clubes do nosso concelho. E aqui o Brito Sport Clube é um bom exemplo, é um clube, é o terceiro maior clube da formação no concelho de Guimarães, tem cerca de 320 atletas em formação, com resultados positivos. Tem também uma equipa de futebol feminino na qual nós nos revemos em termos de competitividade e queremos estreitar as relações com o Brito Sport Clube. Para detalhar o que nós entendemos ser a aposta na formação, tenho aqui o professor Jorge Batista, que é nosso convidado, que irá então detalhar o que poderá ser a formação do Vitória. Boa noite a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, por dois motivos. Primeiro por ser na Vila de Brito e agradecer, permita-me que eu trate assim, o convite do Presidente Miguel Pinto de Lisboa para estar aqui presente e, eventualmente, e acreditamos, e por isso é que estamos aqui, ajudar a melhorar todo este processo formativo do Vitória Sport Clube. Algumas pessoas possivelmente não me conhecem, porque em determinado momento eu quase que desapareci, entre aspas, que é
O último papel que eu tive dentro do Vitória de Guimarães foi como coordenador da formação, portanto já vão cerca de 15 anos, acredito eu que era bastante jovem na altura, e com um complexo desportivo que era um pouco inovador na altura, mas ainda com muitas lacunas e muitas limitações relativamente a outros clubes, mas já bastante à frente do que era para a época. E lembro-me que muitas das vezes tínhamos que treinar 4 escalões num campo pelado, que chamava-se o Campo 5, hoje com outras condições, 4 equipas, júniores, juvenis, iniciados e muitas vezes infantis, toda a gente a treinar no mesmo espaço e às vezes até teríamos que saltar o muro para ir treinar no parque da cidade. Isto para vos dizer o quê? Que um talento nasce em qualquer lado. A qualidade do trabalho é só para alguns. E na altura, eu lembro-me que tínhamos no plantel, e eu treinei os juvenis e acumulei o cargo de coordenador, alguns elementos que depois fizeram parte da seleção nacional. Vários foram chamados com alguma regularidade, mas 3 deles acabaram por ser campeões europeus em Viseu, Márcio Sousa, Paulo Ricardo e Vieirinha, que depois voltou, anos mais tarde, a ser campeão europeu por Portugal, já a nível sénior. Portanto, com aquelas condições todas, parece-me que na altura foi possível estarmos ao nível e, se calhar, até mais representados na seleção nacional do que os chamados 3 grandes. Márcio Sousa era titular, Moutinho era suplente, Vieirinha era titular, possivelmente outro seria suplente, e Paulo Ricardo era titular daquela equipa de sub-17 e foram campeões europeus. Portanto, acreditamos no trabalho. Na altura, já nós trabalhávamos com cardiofrequencímetros, hoje fala-se muito em GPS, estamos a falar há 15 anos atrás ou mais. Era inovador, ninguém em Portugal treinava com isso. Os próprios séniores às vezes até passavam meio a olhar o que é que será que aqueles miúdos estão a fazer. Depois disso eu fiz o meu percurso académico e profissional, portanto eu não era tudo o que sou hoje, acredito que sou uma pessoa muito mais competente nesta altura, sou o EFA Pro, portanto fiz todos os graus de treinador que são possíveis fazer, sou doutorado em Ciências do Desporto, tenho uma licenciatura em Motoricidade Humana do ramo de Educação Física e Desporto, mestrado em Educação Física, Ensino Básico e Secundário e doutoramento em Ciências do Desporto. Estou a coordenar vários departamentos no ISMAI, Ensino Superior, Gabinete de Apoio à Formação de Treinadores, equipa de coordenação da Licenciatura de Educação Física e Desporto, coordenador dos estágios do mestrado de treino esportivo e para dizer o que também. Portanto, eu tenho, de certa forma, um conhecimento do panorama, principalmente a nível norte, mas também a nível sul, do que é que cada clube está a fazer. E se é verdade que após a minha saída houve ali alguma oscilação e depois parece-me que houve alguma melhoria em determinado momento, parece-me, sinceramente, nos últimos anos, não querendo, de certa forma, melindrar ninguém, que temos perdido espaço para alguns clubes bem próximos. Quando falo bem próximos, estendam um raio de 80 km, se quiserem, para os outros clubes. E ano para ano isso tem acontecido de uma forma gradual. Bem perto, estão a andar numa velocidade em que parece que o Vitória não está a conseguir acompanhar. E, de certa forma, isso custa-me bastante, porque diretamente ou indiretamente acabei por estar 11 anos ligados a este clube. É algo que me diz bastante e, em poucas palavras, portanto, em determinados momentos há sempre aquela questão de quero mais um taxa ou assim, nós não nos conhecíamos. Acredito que seja pela minha competência que entendeu que eu serei a pessoa adequada para este processo. Acredito também que vamos fazer coisas muito interessantes, vamos trabalhar com bastante qualidade e acredito que, e dando esperança também aos pais de todos aqueles alunos, daqueles atletas, alunos, porque eu tenho 1000 e tal alunos e acabam por às vezes se calhar fugir um bocadinho, está aqui um à minha frente, fez o percurso comigo. Os pais dos atletas ambicionam sempre que os seus filhos sejam grandes atletas, também acima de tudo grandes homens, portanto acredito que posso ajudar nessas duas vertentes, dar uma esperança enorme de que serão excelentes pessoas, mas também terão grandes possibilidades de atingir um panorama nacional a nível da profissionalização daquilo que eles sonham desde pequeninos. É para isso que nós vamos trabalhar, é para isso que nós vamos focar todos os dias. Acrescentar que parece-me que está tudo a andar muito rápido. As coisas estão a andar muito rápidas e nós temos de tentar acompanhar.
Tenho ouvido várias vezes que é importante trazer os atletas e ex-atletas para dar uma dinâmica diferente a este clube. Extremamente importante. Extremamente importante. E criar equipas multidisciplinares que permitam que toda esta gente em conjunto consiga tornar as equipas técnicas bastante fortes para depois que o trabalho aconteça com alguma regularidade. Tenho tentado também não estar só em Portugal. Estive há um mês atrás na Austrália num congresso que é considerado dos melhores do mundo. Estão lá as pessoas que no fundo investigam em Inglaterra, nos Manchester City, nos United, em Espanha, no Barcelona, em Itália, e toda a gente quer andar mais depressa que os outros. Toda a gente quer tentar perceber o que é que se está a fazer ao mais alto nível para que, eventualmente, no futuro, a formação também consiga produzir alguns ativos que, no fundo, não podemos nunca fugir da questão de que os clubes cada vez mais são empresa também e pretende-se que haja ativos, verdadeiramente ativos, que consigam ser rentabilizados no processo. Portanto, a Austrália é já ali ao lado. Portanto, em miúdo, nunca pensei que se calhar sairia muito de Portugal. Há um mês atrás estive na Austrália, tenho percorrido todos os congressos, tentado manter atualizado. Temos formado muitos alunos e é isso que me magoou um bocado. A primeira porta onde eu fui bater foi Vitória Sport Clube, onde tentei, eventualmente, e há um aluno que está na formação, o Ricardo, que foi o primeiro a ser proposto, e pelos vistos tinha qualidade que acabou por ser absorvido pela estrutura, mas depois disso houve muito pouco para além disso. Eu deixei de bater à porta dos clubes, fiz a primeira abordagem naturalmente, a partir daí foram os clubes que começaram a bater à porta e tenho sistematicamente solicitações para terem mais. Portanto, a prioridade naturalmente será a Vitória Sport Clube, os melhores estarão aqui. Volto a reforçar, um prazer. Se quiserem colocar alguma questão... Fala. Fala. Desculpa, Jorge. Certamente haverá mais alturas. Acho que é uma oportunidade única para todos os vitorianos. Se querem um clube diferente, se querem ver a bola perto da baliza, se queremos ver a bola lá dentro muitas das vezes, acho que é importante acreditar neste projeto, nestas pessoas sérias que querem levar o Vitória para um patamar diferente que se encontra hoje. Obrigado, Jorge. Para terminar, vou voltar a falar um pouco de futebol, porque penso que é o que no essencial também nos interessa a quase todos. Digo quase porque Pedro não se interessa muito por futebol. Exatamente. O que nós entendemos, de facto, conforme há pouco disse, é que o Vitória é um clube que tem que ser independente e ter sempre ambição. A questão da independência nós pretendemos resolver via plano estratégico. Ou seja, o plano estratégico será definidor dos nossos objetivos e será com os objetivos do Vitória Sport Clube que o Vitória Futebol SAD avançará, com estes acionistas ou com outros. Agora, o facto de nós resolvermos a questão de independência não colide com a nossa ambição. E para o modelo do futebol, nós preconizamos um modelo com parcerias estratégicas abertas a todos os empresários. Quem entender que o modelo do futebol, o modelo de negócio do futebol é possível fazer sem parcerias estratégicas com empresários, não tem noção do que é o futebol hoje em dia. Um jogador competitivo, para acrescentar valor ao Vitória, custa um determinado montante que nós não temos, do ponto de vista financeiro, capacidade para o comprar, nem nos vamos endividar para tal. E, portanto, temos que ter parcerias com todos os empresários que nos colocam esse jogador e, posteriormente, valorizamos esse jogador, fazemos uma mais-valia e isso gera um proveito para a nossa SAD. É esse o modelo. Quem disser que basta o scouting para ir buscar um jogador aqui ao lado, eventualmente sim, podemos ir buscar um jogador aqui ao lado, é verdade, mas não conseguimos construir uma equipa dessa forma. Temos que ter parcerias, temos que ter uma equipa forte. Nós não queremos uma equipa para competir, queremos uma equipa para ganhar.
nós somos uma equipa vencedora e queremos transportar esta nossa ambição, esta nossa vontade de vencer, desde as nossas áreas profissionais, desde as nossas áreas técnicas, para o Vitória. Nós não admitimos que seja de outra forma. O Vitória não vai entrar nos campos para empatar, vai entrar sempre para ganhar. Podemos eventualmente não ganhar sempre, mas temos que ir para casa satisfeitos com o rendimento dos nossos atletas. E obviamente dá parabéns aos adversários porque foram mais fortes que nós, ou tiveram mais sorte, pronto, acontece. Para encerrar, queria dizer que devem votar em nós porque somos de facto uma equipa forte, coesa, multidisciplinar, com provas dadas na sua atividade profissional. Encaixamos bem uns nos outros, complementamos-nos bem e todos juntos vamos fazer o Vitória maior. O José Antunes quer falar, portanto pode passar. Só um pequeno pormenor. Uma equipa, um convidado, o Jorge Batista, mestre, professor, um doutor, competentíssimo, hein? E quer fazer de nós também, de nossas equipas, competentes. Ele é bom, mas o Vitória é maior. E aí, assim, ele vai ajudar o Vitória a ser grande, grandíssimo. Com o Jorge também. Posto isto, gostava de abrir a sessão às vossas perguntas para podermos esclarecer todas as dúvidas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria felicitar o futuro presidente, se é que vai ganhar as eleições. Esperemos que sim. Falou tudo, mas eu queria abordar o presidente, por exemplo, eu sou um sócio, pago a minha cadeira e vou ao estádio, tenho que levar comigo sempre papéis para limpar a cadeira, porque senão sujo as calças, sujo a camisa, sujo estas coisas. Isso é um ponto fundamental, que quem paga a cadeira tem direito de chegar lá e ter a cadeira ao menos limpa, não é? E eu tenho que levar de casa, se calhar, um guardanapo que não chega, 2, 3, se não tiver, tenho que pedir aos vizinhos que estão ao meu lado. A ver se o presidente, se for futuro presidente, se consegue pôr umas cadeiras mais adequadas para os vitorianos, para mim, por exemplo, para quem paga as cadeiras. E se mantém a equipa técnica consigo, e quais os jogadores que vai apresentar na sua lista. Era isso que eu lhe dizia. Muito obrigado pelas suas perguntas. Vou começar por responder às perguntas finais e depois irei passar ao Pedro Vinagreiro, que é o vice-presidente para as infraestruturas e património e que, portanto, irá responder à questão das cadeiras, que faz todo sentido. No que respeita à equipa técnica, conforme já tive a oportunidade de referir, o Ivo Vieira é o nosso treinador, é o meu treinador, é o treinador do Vitória Sport Clube Futebol Sala. O que nós pretendemos é dotar a equipa de futebol de todas as condições para que o Ivo Vieira faça um excelente trabalho. O que nós entendemos que para isso deve acontecer é ter uma reunião com o Ivo Vieira, fim deste período eleitoral, o Ivo Vieira identificar as lacunas que tem no plantel, as características dos jogadores que pretende, e nós iremos suprir essas lacunas com jogadores que já temos, obviamente, também identificados, porque também sabemos ver futebol sem interferir com o trabalho das equipas técnicas. Vamos ver os jogos, conseguimos analisar e conseguimos ter uma ideia do que faz falta. Porque também, se não percebêssemos nada de futebol, nada estaremos aqui a fazer.
Penso que já respondi à parte do futebol. Relativamente à parte das cadeiras, passo então a palavra ao Pedro Pinagreiro. Boa noite. Relativamente a esse assunto, o que lhe posso dizer é que... Ok. Eu acho que está a dar em direto na Rádio Fundação, por isso... Claro. Já parava da coluna. Ok. O que lhe posso adiantar neste momento é que compreendo perfeitamente que isso é um problema que se arrasta há demasiados anos. Eu também tenho um lugar, também tenho o mesmo problema com as cadeiras, não é? Eu costumo dizer que isso são as necessidades primárias dos vitorianos na sua casa. Nós em casa também não temos as cadeiras limpinhas para nos sentarmos nela e por isso no estádio temos que seguir o mesmo princípio. Mas neste momento o que eu lhe posso adiantar é que temos 3 alternativas, estamos a estudar 3 alternativas e posso lhe dizer que uma é definitiva, que uma é descartável e que outra é anual. Eu não vou adiantar mais porque nós estamos a estudar a viabilidade dessas possibilidades, entender os custos associados a isso. O que me parece é que, neste momento, trocar as cadeiras todas do estádio, acho que conseguimos encontrar uma alternativa mais equilibrada para o clube e para os vitorianos. E por isso estamos a estudar essas 3, uma definitiva, uma provisória não, descartável e uma anual. Eu espero que não. O que eu lhe posso dizer é que não vamos ser populistas ao ponto de dizer que o Presidente lhe vai limpar a cadeira. Mas certamente, no desenrolar deste processo, estaremos em condições de aprofundar mais o assunto. Está bem? Boa noite. Mais uma questão ali para o Pedro. O estádio do Dom Afonso Henriques não é só cadeiras. Certamente deve ter outras valências que são importantes aqui esclarecer um bocadinho os sócios sobre o que é que a direção do Vitória pensa sobre essas valências e essa necessidade de dotar o estádio do Dom Afonso Henriques com outras condições que não só a questão das cadeiras, não é? Claro que sim. Então, relativamente ao Dom Afonso Henriques, tem razão, não são só cadeiras, infelizmente, não é? O estádio de Dom Afonso Henriques é, inclusivamente, um dos principais, na minha ótica, um dos principais equipamentos da cidade. E eu acho que nós temos que olhar para esse equipamento, que eu entendo que não está valorizado no máximo, e devolvê-lo aos vitorianos e devolvê-lo à cidade. Ou seja, o estádio de Dom Afonso Henriques tem que ser... Temos que reforçar a identidade do estádio de Dom Afonso Henriques como equipamento de referência na cidade. E para isso, porque o estádio de Dom Afonso Henriques tem muito simbolismo para os vitorianos, para os bimaranenses. É um edifício com uma monumentalidade significativa, com uma escala na cidade e que, por isso, não faz sentido ele não ser realmente um dos principais... O principal, acho que não podemos ir por aí, mas um dos principais equipamentos da cidade. Para isso, nós temos que garantir que o estádio de Dom Afonso Henriques tem mais valências do que tem atualmente. Acho que atualmente concentramos-nos no dia de jogo e há pouco mais para além disso. Temos que garantir que o Dom Afonso Henriques permita às pessoas usufruírem do estádio nos dias de jogo, mas fora dos dias de jogo, que permitam também, tanto aos vitorianos, vimaranenses e visitantes da nossa cidade, visitar o estádio. E para visitar o estádio tem que ter pontos de atratividade. Nós temos algumas ideias, achamos que seria interessante, por exemplo, ter um espaço de restauração, onde as pessoas durante a semana pudessem pegar uns convidados, os levassem ao estádio de Dom Afonso Henriques, possivelmente com uma vista privilegiada da cidade, uma vista
para o interior do estádio, um espaço museológico que permitisse, quando recebemos pessoas, ou pegar nos nossos filhos quando eles são novos e mostrar-lhes o passado do Vitória, porque o Vitória tem um passado enorme, não é? E é preciso transmitir essa ideia aos miúdos, e por isso, basicamente, é pegar no que temos hoje e transformar o estádio em algo maior e que possa ser usufruído de uma maneira mais ampla por todos os vitorianos, vimaranenses e não só. Aliás, eu acho que se nós olharmos para os estádios por esse mundo fora, facilmente vemos que eles são muito mais do que um campo de futebol, não é? São realmente um equipamento que reúne serviços, que reúne espaços de lazer, e o Estádio de Dom Afonso Henriques tem essas condições. Vamos trabalhar nesse sentido. E achamos também que será importante, e eu falo por mim também, eu acho que há muitos vitorianos que no decorrer deste processo nos vão abordando e vão enriquecendo o nosso conhecimento sobre as condições de Vitória. Acho que é importante devolver, eu já disse isto, não é devolver o estádio aos vitorianos, é abrir a porta do estádio aos vitorianos. E queremos que os vitorianos possam percorrer o túnel de acesso ao relevado, que se possam sentar nas cadeiras dos jogadores nos balneários e que possam pisar o estádio de Dom Afonso Henriques. Por isso estamos a delinear um plano para que, de alguma maneira, haja um processo que, se não for diário, semanal, mensal, que haja um dia em que as pessoas possam entrar no estádio e conhecer o bastidor do principal espetáculo. Por isso, basicamente, para o estádio de Dom Afonso Henriques, temos mais uma questão que é no âmbito do dia de jogo, para amplificar a experiência do dia de jogo, que é a criação de uma fanzone que permita ao adepto, ao longo do dia, ter ali um bocadinho, vivenciar mais esse dia, prolongá-lo, e está também nos nossos planos a implementação dessa ideia. Por isso, acho que são, de modo geral... Pimenta Machado! Pimenta Machado! Mais questões, faz favor? Boa noite a todos. A minha questão é se estão a pensar colocar uma caixa de segurança no estádio do Afonso Henriques, que é uma questão bastante pertinente. Posso? Também já fomos abordados nesse sentido. Eu acho que sim, temos essa vontade. Acho que é uma coisa simples, não é? Mas que não seja quando eles vierem, pomos ali uma rede de galinheiro e o pessoal fica lá dentro. Mas não, vamos... Acho que é um processo, quer dizer, somos mais ambiciosos do que isso, mas obviamente que é uma questão que vos preocupa, já foi abordado várias vezes nesse sentido e terá que estar nos nossos planos, entender de que maneira é que podemos conseguir isso para o estádio, não sermos só nós quando vamos fora que estamos dentro da gaiola, não é? É isso? Sim? O Sporting chega a Braga, Eu sei, é sempre a mesma história. eu também já estive lá dentro. Por isso, vamos pensar nisso, claro que sim. Uma solução melhor do que nos últimos jogos, que foram aquelas toalhinhas à volta dos senhores, não é? Para eles não poderem chegar às nossas bancadas, mas sim. Também de forma a acabar com as confusões também que existe, com o Porto, com o Benfica. Sim. Dentro do estádio, sim, claro. E outra questão que eu também acho pertinente é que o Vitória tem a falta de gente na federação. Se estão a pensar colocar alguém nos centros de decisões, acho que é importante. Vou deixar aqui o Sr. Presidente responder a isso. Isso é um tema que nós já anteriormente referimos. Uma das situações que nos preocupa e que nós queremos melhorar é que a voz do Vitória se faça sentir mais forte nas instituições do desporto nacional.
Obviamente que queremos ter uma voz mais firme na Federação, assim como na Liga, por exemplo. E na Associação de Futebol de Braga também. Que já está na Federação. Não é assim tão rápido como gostaria, mas é quase como desejo. Portanto, na Federação já está, porque eu sou formador da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, a partida já lá está, foi rápido. Eu sei que você é formador lá, você é meu professor. Boa noite. Boa noite. Chamo António Coelho e tudo que seja com respeito ao Vitória eu marco presença. Marco presença e as dúvidas que eu possa ter, tento colocá-las, porque eu tenho memória, tenho 54 anos e o meu amor é o Vitória, não é outra coisa. E queria, acima de tudo, fazer-lhe duas perguntas, se me pudesse responder. A primeira era saber, como candidato à presidência do Vitória Sport Clube, se tem conhecimento e se me pode transmitir qual é a situação financeira, quer do clube, quer da SAD. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era em relação à independência e ao tão proclamado veto que a gente vai mandar e não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho memória. E houve 3 vezes, esta é a terceira vez. A primeira vez foi quando o Vitória Sport Clube deixou de divisão, foi a primeira vez que eu tomei voz ativa neste clube. E a partir daí disse, e jurei para mim mesmo, que hei de ter, independentemente das pessoas que estão, possam estar ou venham a estar. O segundo momento foi quando foi a criação da SAD, e eu candidatei-me quanto à criação da SAD, aos órgãos sociais do Vitória Sport Clube. Tenho aí algumas pessoas que hoje o acompanham, que eu tenho memória. E lamento que nessa altura não tenham a posição que têm hoje ao seu lado. Isso lamento. E depois gostaria que aprofundasse como é que era conseguir, em termos da relação com o maior acionista, uma vez que a Assembleia Geral da SAD já está marcada para o dia 30, como é que as eleições são no dia 20, e no dia 30 já temos que nomear um Conselho de Administração da SAD, e eu gostaria de saber, dentro desses 8 dias, como é que as coisas estão, se é que me pode responder a isso, eu agradecia de facto, em relação à possível criação do Conselho de Administração da SAD. Porque uma das razões que eu, dentro daquilo que eu tenho a minha capacidade de apreciar, entendo que o engenheiro Júlio Mendes, quando se demitiu porque não iria ter condições de se candidatar agora, novamente, aos órgãos da administração da SAD, porque não iria consegui-lo ter. Eu gostaria que me pudesse explicar para eu ficar mais tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. António Coelho, pelas questões que colocou. Relativamente à situação financeira do clube e da SAD, ela é do conhecimento público, é de facto um valor consolidado de cerca de 30 milhões de euros, das duas, sendo certo que esses valores são redundantes, ou seja, há passivo da SAD que corresponde a ativo do clube. A situação é pública. O que eu entendo dos números que são do conhecimento de todos nós vitorianos é que é passível de nós fazermos uma boa gestão de ambas as sociedades de acordo com o plano que nós temos. Se assim não fosse, também não nos candidataríamos ao Vitória Sport Clube e, consequentemente, à administração da SAD. Em termos de independência, de facto o senhor referiu que é um dos fatores que mais preocupa os vitorianos, é também um dos fatores que nós identificamos como sendo um dos vetores ou dos pilares fundamentais do Vitória Sport Clube.
É isso que nos preocupa. E é para isso que nós nos propomos ser direção do Vitória e administração da SAD. Conforme disse, não abdicaremos do direito de veto e o que nós pretendemos, entendemos e exigiremos é que no dia 30 a administração da SAD que seja nomeada seja maioritária de administradores vitorianos. Como disse há pouco, pode eventualmente, num momento transitório, porque o plano estratégico não irá estar efetuado em 10 dias, termos que ter uma administração com administradores não executivos do Vitória para fazer essa maioria. Mas não abdicaremos desse cenário. Uma administração pode ter 3, 5, 7 elementos. Em circunstância alguma, nós abdicaremos do cenário em que o Vitória Sport Clube tem uma maioria de administradores na SAD. É a garantia que nós lhe podemos dar. Já tivemos, obviamente, diversas reuniões com o Sr. Mário Ferreira e ele quer salvaguardar, em meu entender, essencialmente é a questão financeira. Nós entendemos que isso é um objetivo tão dele quanto nosso, porque o rigor financeiro é também um fator de independência para o Vitória Sport Clube e para o Vitória Futebol SAD e, portanto, aí estamos 100% alinhados. Poderemos, à frente, não estar alinhados para o plano de negócios. E, à frente, então, não estando, desenvolveremos as medidas para a aquisição das ações dele. Agora, no imediato, iremos ter, com certeza, uma maioria de administradores do Vitória Sport Clube na SAD. Ok? Estou esclarecido. Só uma última pergunta em relação à última frase que disse. E como é que vamos arranjar esse financiamento para comprar isto da SAD? Sabe que no Vitória, se perguntar aos sócios de Vitória, 1% são acionistas da SAD. 1%. Eu estimo que sejam um bocadinho mais, porque o Vitória tem 40%, o Mário Ferreira tem 57%, portanto... Bem, em todo caso, 1 ou 3 é igual para o caso, não é? Tem toda a razão, ou seja, nós, vitorianos, queremos sempre ser independentes, mas a verdade é que quando foi preciso e foi necessário comprarmos as ações da SAD, não aportamos esse valor ao Vitória e deixámos que fosse um terceiro, que hoje em dia é vitoriano, mas na altura fomos nós que o fomos buscar a comprar essas ações. Estimo também que neste momento, conforme o senhor está a dizer, que não seja também possível que os vitorianos comprem ou financiem o Vitória para essa aquisição. Isso parece-me óbvio porque, infelizmente, as pessoas que mais sentem a camisola não têm capacidade financeira para adquirir ações e nós não podemos levar a mal por isso. É a vida. Quer dizer, se uma pessoa não tem um rendimento financeiro, não pode também estar a comprar ações, não faria sentido. Não podemos pedir esse esforço aos vitorianos. Temos que ser nós, direção, a criar soluções que permitam ao Vitória essa aquisição. Por essa via, o que nós entendemos é que deve ser feito um empréstimo obrigacionista de médio e longo prazo para a aquisição das ações, em que o colateral serão as ações a adquirir. Poder-me-á dizer, pois, mas então esse empréstimo vai ter um prazo superior a 3 anos. Com certeza que irá ter, mas quando nós compramos um jogador, e às vezes compramos jogadores por valores abultados e que o rendimento depois em campo não é o que nós estimávamos à partida que fosse, também obrigamos a SAD, no caso a SAD, não é, a um esforço financeiro de crédito que vai para além dos 3 anos. Eu não vejo como problema nenhum ter um esforço financeiro para além dos 3 anos para recomprar a nossa independência. Temos é que ter condições de negociar com a Banca Internacional e com os fundos, condições vantajosas para esta operação, para que o Vitória possa, no médio prazo, amortizar esse crédito. Desde logo, daqui a 3 anos, o Vitória vai terminar o PER que tem em curso. Libertará logo fundos por essa via que poderá servir para amortizar o empréstimo obrigacionista. Por outro lado, no modelo de negócio que nós estimamos ter para a SAD, irá ser potenciador de geração de mais-valias. Essas mais-valias, se a SAD for retida pelo clube, irá pagar dividendos, não é, ao clube. O modelo de negócio per si irá permitir a compra dessas ações.
O que é preciso é pessoas que tenham capacidade técnica e tenham os conhecimentos técnicos e no meio internacional para montar a operação. Muito obrigado, estou esclarecido. Força Vitória, é isso que eu quero, a nossa independência. Obrigado, António Coelho. Mais questões, faz favor? Está ali um senhor. A questão que eu vou pôr é simples. Penso bastante mais simples, que é o seguinte. Eu não gosto e penso que muitos vitorianos não gostam, e ainda agora vimos com o Arouca no treino, o Vitória jogar de preto quando não tem necessidade nenhuma de jogar de preto. Nós somos os branquinhos, conhecidos pelos branquinhos, e hoje já não apetece cantar ao branquinho, há pretinhos. Por amor de Deus, nós somos vitorianos, somos brancos. Agora, preto só mesmo em último caso, não é? Agora, o Arouca a jogar de azul e nós de preto, parecemos um bando de viúvas, pá. Não pode ser, não é? Está certo? Tem toda a razão, o nosso equipamento é o branco, a nossa cor é o branco e é assim que iremos jogar. Mais questões? Se não houver mais questões, vou passar a palavra a mais uma. Obrigado. Boa noite. Esta é só mais uma dúvida. Por exemplo, este presidente, o Júlio Mendes, tinha renovado o contrato com a Macron, acho que mais 6 ou 7 anos. Acho que, por exemplo, é muito ano. Por exemplo, com a entrada do novo presidente, se esse presidente tem o direito de rever ou alterar qualquer coisa no contrato, ou como nos direitos televisivos, por exemplo, também. Obrigado pela sua questão. Conforme já tive a oportunidade de dizer noutras situações, volto a reafirmar, o Vitória é um clube de bem, de pessoas de bem e respeita todos os contratos. Quando nós lá chegarmos, analisaremos os contratos que existam. Quero crer que foram todos feitos em prol do Vitória, com a melhor das defesas do Vitória. Os interesses do Vitória estarão refletidos nesses contratos. Se houver questões que sejam passíveis de negociação, obviamente que iremos entrar em contacto com os intervenientes e tentar e negociar o que nos pareça menos bem. Mas somos, volto a dizer, um clube bem, gerido por pessoas bem, e os contratos são para cumprir, não são para rasgar. Alguma questão adicional? Força. Tem o senhor. Eu gostava que me dissesse o que é que tem a dizer sobre... Ainda hoje veio uma notícia em que o Vitória aceitou um jogador emprestado do Porto. O que é que tem a dizer sobre os jogadores emprestados para o Vitória? Obrigado pela sua questão. Já tive a oportunidade também de referir diversas vezes, no nosso modelo de negócio, o facto de termos jogadores emprestados é penalizador para o modelo. Porquê? O que nós entendemos é que devemos ter jogadores em que o Vitória detém uma parte do passe, ou o passe na totalidade, para potenciar a geração de mais-valias. Um jogador emprestado entendemos que o podemos ter, desde que seja de facto um elemento que acrescente valor e que não o possamos ter de outra forma, e também, sucessivamente, devemos garantir, desde logo, um percentual no valor do passe futuro desse jogador. De outra forma, estamos a valorizar ativos para terceiros e estamos a perder valor no nosso negócio, que é o futebol.
Pronto. Então, garanto-nos que consigo vai ser sempre assim. Nunca vamos querer um jogador se não nos der valor no final. Garanto-lhe que, a termos jogadores emprestados, será com uma participação no valor futuro no atleta. E só serão atletas que acrescentem valor e que se identifiquem com o que nós entendemos que deve ser o jogador de Vitória. Mais questões? Ora, boa noite a todos. Eu queria perguntar qual vai ser a posição do Vitória no G15, se acha que o Vitória tem condições para cabeçar essa luta no futuro ou se vamos continuar a ter uma voz passiva. Obrigado. Obrigado. O que eu entendo é que o Vitória deve ser líder em todas as instituições a que pertença. O G15 é uma instituição que faz todo o sentido de existir, mas a nossa voz tem que ser uma voz de liderança. Não podemos andar atrás de ninguém. É fácil fazer as contas. Se eu digo que o Vitória é o quarto maior clube português, se no G15 faltam os 3 maiores, temos que ser o líder. Mais questões? Se não houver mais questões, vou então passar ao José Antunes para dar, como representante dos sócios, dar umas palavras. Boa noite a todos, agradecidos pela vossa presença. Oh, atenção, retiro o que disse. Amanhã retiro, suspenso. Boa noite. Era o seguinte, o ano passado o Gil Mendes, nas arbitragens, fez prometer de 6 em 6 jogos fazer uma avaliação. Eu não acho que essa avaliação tenha dado muito resultado. A estratégia é para manter ou você vai mudar o paradigma? A estratégia da administração anterior era a estratégia da administração anterior. A nossa será diferente. No nosso modo de ver, a intervenção tem que ser imediata, sempre que se torne necessária. Não podemos calar a voz de Vitória em qualquer circunstância. Sempre que acharmos que estamos a ser prejudicados, de forma assertiva, vamos fazer sentir a nossa voz. Não nos vamos calar, nem deixar para depois. Pronto. Mais alguma questão? Vou passar então ao José Antunes. Bem, agradeço, ou melhor, renovo o agradecimento pela vossa presença. Vós que sois a nossa comissão de honra, vós e os outros que estão aqui, os sócios, a nossa comissão de honra, porque todos somos iguais, todos somos sócios, vós sois a nossa comissão de honra. Não precisamos de fotografias. Daqui até à cidade, da cidade a Santo Trocato, das Taipas até ao outro lado, tudo que é sócio é a nossa comissão de honra. Obrigado, vós que estáis aqui, vós que nos ouvis e vós que ides ver depois nas redes sociais, amanhã ou mais tarde. Obrigado. O programa foi apresentado pelo Miguel, pelo Pedro, hoje, e pelo Jorge Batista, como convidado também na questão da formação. É importante que nós não baixemos a guarda, nós, todos, membros da lista B, mas também todos aqueles que estão aqui e amigos nossos, que sejamos transmissores
desta vontade. O Miguel é o nosso presidente, vai ser o nosso presidente, porque nós vamos votar na lista B e connosco aqueles que são nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, vão estar connosco para votar lista B. É o apelo que eu faço, é em nome dos sócios. Nós propomos-nos fazer melhor, e repito o que ontem disse, não dizemos mal de ninguém, não, porque quem diz mal, ou não tem conteúdo, não sabe o que dizer, ou quer esconder alguma coisa. Nós apresentamos positivamente e de modo assertivo as nossas propostas. É por aqui que vamos, sem populismos. Miguel, tu disseste, tu não vais limpar a cadeira, alguém limpará. Tu não vais estar com os sócios, já muitas vezes eu estive também em vários campos, parecíamos que íamos, para um corral, 1 a 1, a papar-nos todos, meia hora, o jogo começava a meia hora, nós estamos lá. O Presidente escusa estar à nossa beira, ele sofre connosco, mas tem uma posição institucional que tem que estar junto da equipa adversária, não é fugir de lá. É fácil ser populista, é fácil dizer coisas bonitas para os jornais sair. Mas a verdade isto não é possível, porque institucionalmente o Presidente está ao lado do Presidente. Se não estiver, é mal criado. Portanto, o Presidente está lá, nós estamos lá. Há clubes que são mais respeitadores, entramos a tempo. Outros, menos respeitadores, entramos atrasados. Azar o nosso. E depois cá em casa, nós conversamos com eles. O que importa é que o Presidente é o nosso Presidente, nós estamos com ele e não precisamos que ele venha estar à nossa beira. Umas vezes sofremos cá fora, mas ganhamos no campo. E, portanto, não há que ter medo. Ok? Que ninguém fique em casa, meus amigos. Chova ou dê sol, a praia é atrativa. Primeiro votem, depois gozem a praia. Mas no dia 20, votar em massa pela lista B. Todos somos importantes. Por um se ganha, por um se perde. Todos somos importantes. Que ninguém diga, hoje não vou à praia. Não dá. Votar, depois passear. Mas que ninguém fique em casa. Isto é que é importante. E a partir do dia 20 de julho, à noite, quando os resultados saírem, o nosso lema, todos vitória, o todos vai cair. E ficamos só, vitória. E o apelo que eu deixo é que todas as listas façam o mesmo. Deixemos-nos de guerras, façamos unidade. O Vitória unido vai longe. Com lutas intestinas, internas, não saímos da cepa torta. Por isso, no dia 20, à noite, todos demos as mãos, todos somos Vitória! Dos jovens, e termino, meus amigos, eu gosto de falar pouco para não me cansar e não cansar vocês. Faz parte da minha vida também isso. É uma lei que eu tenho. Nem me cansar, nem cansar as pessoas à minha frente. Respeitá-las. E por isso, mais um bocadinho. Aos jovens, vós sois o presente. Há quem diga, o futuro é dos jovens, são os jovens. Não, não. Os jovens são o presente. E por isso os jovens têm que ser acarinhados, têm que ser apoiados e têm que ser, eles, hoje, mais novos, correm mais do que nós, mais velhos, e eles têm que ser, nesta campanha, os nossos pés, os nossos braços, a nossa boca, o nosso prolongamento, para dizer aos outros, vamos chegar à frente e depois esperam por nós. Os mais velhos, vamos atrás e votamos também. Mas eles, à nossa frente, a votar, correm mais do que nós, têm mais genica, e que trabalhem por nós, mais uma vez. Trabalhem, lutem nesta campanha, dinamizem a lista B para ganharmos no dia 20. Jovens, contamos convosco. E termino, porque já falei muito,
estou a ficar rouco, mal de mim, paciência. Só digo isto. Vota B para veres o Vitória vencer. Boa noite, Vitória! 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 Não somos menos, nem somos mais.